Dei um tempinho para o algoritmo convidar algumas pessoas. Plim, plim, plim. Hoje fiz um plim, plim com uma varinha branca. Qual a diferença do plim, plim com uma varinha branca para uma varinha preta e uma varinha dourada? A varinha branca é a varinha do aprendiz. E eu passei o dia inteiro hoje numa experiência de aprendiz. E como eu estou numa fase de treinamento, porque eu também estou sendo treinado, e ao mesmo tempo uma fase de lançamento, que eu estou abrindo oportunidade para o meu treinamento, para os meus alunos estarem comigo numa jornada na trilha de 12 meses de aprendiz a mago do oratório, eu estava estudando o conteúdo do aprendiz, porque a primeira fase, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta é a fase do aprendiz e do iniciado. E hoje eu estava estudando e preparando aulas, preparando conteúdo para os alunos, e o conteúdo foi muito importante. E eu quis trazer um pouco desse conteúdo no sábado. Eu sei que sábado é um tempo que para muitas pessoas não é um tempo de estudar, mas para o mago, que é um cientista, para a maga, que é uma cientista, e um artista, todo tempo é tempo de conhecimento. E eu estava estudando sobre os 7 níveis da identidade. E como eu estou com o meu treinamento com matrículas abertas, eu quero falar um pouco sobre os 7 níveis da identidade, falar sobre o projeto Mago do Oratório e por que eu chamo de treinamento e eu não chamo de curso. E aí eu estava trabalhando aqui sobre os 7 níveis da identidade. E a primeira coisa que eu queria fazer uma análise aqui é que por que eu escolhi colocar no conteúdo do meu treinamento, na trilha do meu treinamento, eu coloquei lá identidade, posicionamento, poder pessoal, propósito, governo, iluminação, autoridade e prática, que é atitude. Por que eu coloquei isso num treinamento de oratória? Aí a pessoa fica dizendo assim, Giovanni, por que eu devo entrar no seu treinamento? O que ele é diferente? Porque parece que todas essas informações aí que você colocou não tem nada a ver com oratória. E quando você fala essas palavras, o que essas palavras elas têm a ver com oratória? O que essas palavras têm a ver com oratória? Identidade, posicionamento, poder pessoal, propósito, governo, iluminação, autoridade e atitude. O que tem a ver com oratório? Pois bem, aí eu quero pegar aqui uma informação. Eu estava anotando algumas coisas aqui. No mundo, tem algumas estatísticas que mostram em todos os lugares, em todos os seres humanos, do mundo todo, que entre os 3 maiores medos do mundo, das pessoas, dos seres humanos, é o medo de falar em público. Ah, Giovanni, isso é muito batido. Você já está batido demais, está todo mundo falando sobre o medo de falar em público. Pois é, mas eu quero falar para você num outro nível de entendimento, num outro nível, na visão do medo no treinamento do mago. A primeira informação que eu quero colocar para você sobre o medo, e aí eu vou explicar por que no meu treinamento no meu treinamento de oratória tem isso, como parte da estrutura pedagógica e do método. Isso é uma coisa que já diferencia o meu treinamento, que tem uma estrutura pedagógica e tem um método. Vai lá no curso, pesquisa aí para você ver. Pesquisa aí na grande maioria dos cursos. Você pergunta assim, qual que é a estrutura pedagógica do curso? E qual que é o método? Você já vai ver que 90% já vão ficar pelo caminho. As pessoas ensinam as ferramentas. Elas ensinam as ferramentas de oratório. Os segredos da oratória, algumas ferramentas. Mas, Giovanni, as ferramentas não são importantes? São.
São tão importantes que o meu treinamento tem várias ferramentas. Só que o problema não está nas ferramentas. Ontem eu fiz uma live e eu acabei falando muito das histórias que eu vivi. Muitas vezes as pessoas, elas não entendem. Elas acabam dizendo assim, o Giovanni fica contando as histórias dele. Só que as histórias que eu vivi é que me deram base para o método que eu desenvolvi, para a estrutura pedagógica que eu desenvolvi. Eu sou o primeiro avatar que viveu a trilha. Então eu fui lá e vi a trilha de Aristóteles. Qual foi a trilha que Aristóteles seguiu? Aí eu aprendi com Aristóteles. Aí eu fui ver qual a trilha que Cícero seguiu na Itália. Aí eu vi Cícero. Aí eu vi a trilha que Obama seguiu. E aí eu vi os resultados de Obama. Aí eu vi a oratória moderna. Aí quando eu vi Aristóteles, Cícero, eu vi a oratória clássica. Eu vi a arte, eu vi a persuasão, eu vi o orador. Aí quando eu vi a história de como que Obama viveu, eu vi a história de Obama, eu vi o líder, eu vi o propósito na mensagem dele, eu vi a habilidade da oratória moderna. Aí eu me coloco na posição de mago. Aí eu vi o dom, aí eu vi o propósito, aí eu vi a espiritualidade, e aí eu vi o mago. Então, quando eu estudo, como um cientista, os personagens, e estudo os tempos, eu consigo entender a trilha, eu consigo ver a trilha. Então, eu peguei o mapa e eu tenho uma trilha. Então, com o mapa e com a trilha, eu consigo entender. Por isso que eu criei uma estrutura pedagógica e um método. E por que eu coloquei, então, identidade como uma das primeiras partes dentro do treinamento? Por que identidade é uma das primeiras partes que o aprendiz ele precisa entender? Antes da identidade ainda tem o chamado. Ele é chamado e ele precisa aceitar o chamado. Ele tem que ter uma decisão pelo chamado. E a partir do momento que ele tem a decisão e aceita o chamado, ele se coloca numa posição de aprendiz. E aí ele se coloca numa posição de querer aprender. Então essas são as primeiras partes. E aí eu descobri, dentro da minha experiência como gestor, como palestrante, como professor, como mentor, durante muito tempo, eu percebi os comportamentos, as crenças e as atitudes dos alunos, dos meus alunos. E as minhas atitudes, o meu comportamento, baseado na minha experiência. E eu descobri que eu sou único, baseado no meu DNA e nas experiências que eu vivi. A mesma coisa você. Você é única, você é o único, baseado nas experiências que você viveu e no seu DNA. Então, suas crenças, a sua identidade. E quando o aluno, o aprendiz, o derviche, ele aprende sobre identidade, a primeira coisa que acontece, olha, pega esse código. Hoje o código é varinha branca. Pega esse código, o primeiro código, quando o aprendiz, ele clarifica, ele aprende e ele define a sua identidade, clarifica o seu propósito. Plim. E propósito não é missão. Missão são as funções, as atribuições que você tem como profissional. Tem uma missão lá na sua empresa, tem uma missão lá na organização que você participa. Se você participa de uma instituição, uma igreja, um projeto religioso, você tem uma missão. O seu propósito é diferente. Propósito não é missão. Missão não é propósito. E quando eu identifico a minha identidade, clarifica o meu propósito. Não tem como trabalhar com propósito com quem não tem identidade. Plim. Então deixa eu contar para vocês algumas experiências que eu aprendi hoje nos meus estudos e que estava preparando as aulas aqui para os meus alunos. E, inclusive tem alguns alunos aqui assistindo. Tudo bem, Mela? Tudo bem, Kelly? Aqui é uma parte só daquilo que nós estamos ensinando o público e depois lá na área dentro do treinamento da plataforma, nós vamos mais além, mais profundamente. Mas, duas coisas importantes.
que se todas as pessoas no mundo, na grande maioria das pessoas do mundo, elas têm medo de falar em público, a primeira coisa que eu preciso entender é o que é o medo. Então tem dois tipos de medo. Ó, pega esse código. Tem dois tipos de medo. O primeiro medo é o fisiológico. Plim. É o que está no nosso sistema operacional. O medo fisiológico é o medo natural. O medo natural é o medo que é parte do meu DNA, que Deus colocou dentro de mim e de você para nos proteger. O medo para você não cair no abismo, o medo para não ser atropelado, o medo para não se queimar, o medo fisiológico, o medo de proteção, o medo que protege o meu corpo para que não aconteça nada, para que eu não venha a morrer. Então esse medo fisiológico é conhecido como medo natural. E o segundo medo, e é aí que está o grande problema, é o medo mental. O medo mental é um medo construído, ele é irreal, desproporcional, na grande maioria das vezes, e irracional. Então, os medos, agora você vai ter que começar a avaliar, a primeira coisa que você vai avaliar é assim, que tipos de medo eu tenho? Eu tenho medos fisiológicos ou eu tenho medos mentais? E medo, olha que interessante, medo mental é na alma. Quando eu tenho medo mental, a minha alma é medrosa. E daí deixa eu dar um aviso para você. Lá em Apocalipse está dizendo assim, ó, os tímidos e medrosos não entrarão no reino de Deus, não herdarão. Plim. Significa que a alma, ó, quem entra no reino não é o meu corpo, quem entra no reino é a alma. Então, ó, o medo mental não entra no reino. O medo mental não vai herdar o reino dos céus. É bíblico, está lá em Apocalipse. Então a primeira coisa que você precisa fazer é clarificar, identificar a sua identidade. Pois bem, e o que é identidade, Giovanni? Eu tenho uma identidade, uma carteira aqui de identidade. Não é essa identidade. Eu vou falar rapidamente para você 7 níveis da identidade. Que se você clarificar isso para você, vai clarificar também o seu propósito. Daí você vai entender, eu vou falar um pouco sobre o que é propósito. Hoje eu estava lá adquirir livros para falar sobre o propósito, para ajudar os meus alunos a definir o seu propósito. Porque daí eles vão definir a identidade, vai definir governo, agora precisa definir o seu propósito. Então nós vamos construir o propósito dentro do treinamento. Todos os alunos vão ter essa clarificação do seu propósito a partir da sua identidade. Mas daí eu estava vendo, estudando. O que é então o primeiro nível? Qual que é o primeiro nível da minha identidade? O primeiro nível, o primeiro conhecimento é que eu sou um projeto. Eu e você somos um projeto. E a primeira coisa que você precisa decorar, tem que decorar isso. Pega hoje aí a sua escritura. Se você não tem uma escritura, pega no seu celular, no seu aparelho celular e coloca lá Gênesis 1, 26. E olha que interessante. A primeira coisa interessante aqui, a Bíblia é cheia de códigos. Ah, Giovanni, você vai vir falar de religião? Não. Eu vim falar sobre a sua vida. Ah, eu não acredito nisso. Beleza, segue a sua vida aí. Não tem problema nenhum. Porque a sua crença e o que você acredita e a sua ignorância, não ignorância no sentido pejorativo, a ignorância sobre esse tema não tira o fato. É assim. Se você não acredita, não é problema meu. É uma coisa sua. E não vai mudar. Não é uma circunstância de você não aceitar, não acreditar que vai mudar. Isso é um fato. Isso é um fato. E esse fato, se você não acredita, você não leva isso a sério, provavelmente você não vai andar nessa terra no seu propósito. Pode até ter uma boa profissão. Pode ter uma boa profissão. Pode ser uma pessoa bem realizada fisicamente e profissionalmente. Pode ser uma pessoa até bem sucedida, mas não vai viver o seu propósito. Pode ser que você vai passar por essa terra e não vai clarificar o seu propósito. Então, Giovanni, eu quero saber um pouco mais sobre isso. Então, vamos lá. Isso é uma das estratégias da persuasão.
A persuasão é mostrar com fatos, com dados, com informações que muda a crença, que muda o paradigma, que muda a crença, que muda o paradigma da pessoa que está ouvindo. Então, o meu objetivo aqui é persuasão, é persuadir você. Não é convencer você, não é enrolar você, é persuasão, é fazer você pensar. Persuasão é razão, é você usar. E daí nós vamos ver na identidade aqui, um dos níveis é a razão. Você aprender a pensar e raciocinar. E aí nós vamos pegar, eu vou pegar algumas informações e vou mostrar sobre isso, para ver se clarifica, para ver se você entende. Então você deve pegar Gênesis 1, 26. A primeira coisa que eu quero que você olhe é o seguinte, ó. Gênesis 1, 26. 2 mais 6 é 8. 2 mais 6 é 8. Então, 8 é o número da plenitude. 8 é o número da plenitude. Então, em Gênesis 1, 26, está a plenitude. Em Gênesis 1, 26 está a plenitude, está a minha identidade, o meu projeto. É a primeira coisa que você tem que ler, você tem que ler isso e tem que absorver. E você não pode parar de ler até absorver e aceitar isso. Se você aceitar isso, começa a clarificação do seu propósito na Terra. E o que diz em Gênesis 1, 26? Diz assim, ó, olha que interessante. E disse, eu gosto muito disso, e disse, então falou, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui a palavra mágica, essa palavra é mágica. Plim, é magia, é assunto de mago. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra. Plim. E aí ele faz uma coisa interessante, ó. Ele não parou aqui. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra. E aí ele dá um toquezinho a mais para você ficar ligado aí. Olha o que ele disse. Ele podia ter parado, porque ele já disse, e sobre toda a terra. Ponto. Plim. Deus é muito perfeito. Acabou. Não, ele não acabou. Sabe o que ele diz? Isso e todo, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Então, você domine também sobre Lúcifer, sobre o diabo. Plim! Ai, Giovanni! Não é isso que ele está dizendo. Plim! Tem 3 céus. O primeiro céu é a terra. É onde nós estamos. É o ambiente onde nós estamos. E aqui Deus disse que eu e você dominamos. E que eu e você temos poder sobre toda a terra. Então eu e você somos governantes aqui na terra. E além de governar sobre toda a terra, ele diz sobre todo réptil, todo cara, toda serpente. Então você tem poder, nós temos poder. E sabe aonde que funciona isso? Primeiro céu, o homem. O segundo céu, as potestades. E o terceiro céu, o trono. Então esses 3 céus, quando você domina isso, entende isso, você tem na terra, você tem poder sobre tudo, inclusive sobre o réptil, sobre a serpente. Ela não tem poder sobre você e ela não tem poder sobre mim. Ela não tem. Sabe o que significa isso? E quando eu tenho medo, esse medo é mental. Então, quando eu tenho governo, quando eu tenho posicionamento, quando eu tenho autoridade, quando eu tenho identidade, quando eu tenho propósito, quando eu tenho essa
Autoridade, plim! Eu tenho domínio sobre a terra e sobre tudo que tem na terra. O primeiro céu é meu. Nós somos governantes. E o medo não tem lugar. Porque habita em mim. Eu sou uma semente, você é uma semente. Semente é sêmen. Eu e você somos sêmen. Eu e você, então, somos um projeto. O primeiro nível, eu e você somos um projeto de Deus. E ele diz que nos fez imagem e semelhança dele. E nós dominamos sobre toda a terra. Tem que decorar isso. Mas vamos lá, quer ver mais um outro versículo? Vamos lá, já que é persuasão. Salmo 115, versículo 16. Vamos lá, o que diz aqui? Diz assim: os céus são do Senhor. Os céus. Então significa que não é só um céu. O céu, não é o céu. Diz assim, ó. Os céus são do Senhor, mas a terra deu ele aos homens. Plim. Os céus são de Deus, mas a terra ele deu aos homens. Plim. Pegou o código. Essa é a primeira fase. Você saber isso. Quem você é. Você é quem eu sou. Eu sou um projeto de Deus para dominar a terra. Meu Deus, que forte isso. Essa é a primeira coisa. Mas daí começa a surgir uns negocinhos. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem o segundo nível. Tem o segundo nível agora. O segundo nível da identidade. No segundo nível da identidade, eu quero contar uma coisa para você. Você tem filho? Quem tem filho aí? Quem tem filho? Eu tenho 3 filhos. A mais jovem, a Sara, tem 22 anos. Os outros já se foram. Tem um 28, o outro tem 30. Então, assim, ó. Assim, o primeiro é o projeto. O segundo, eu quero contar antes. Ó, a Kelly tem 2. Que idade eles têm, Kelly? O Bernardo tem 12, né? 12 ou 13? Ó, o Bernardo quase 14 e 4, né? A princesinha 4 anos. Então, ó, deixa eu contar uma coisa aqui. Vamos pegar o exemplo da Kelly, tá? Então, ó, deixa eu mostrar para você aqui agora como é importante quem você é hoje, mas se você é pai, se você é mãe, para você entender como funciona isso. Mas como eu hoje tenho 56 anos e você aí pode ser que tenha 30, tenha 28, tenha 40, tenha 55, eu quero falar agora, o segundo nível é sobre autoimagem. Só que antes, ó, o Paes tem um... Qual é a idade dele? Qual a idade do seu filho, Paes? Porque agora nós vamos falar sobre o segundo nível. O segundo nível é sobre autoimagem. A minha autoimagem. Qual a autoimagem que eu tenho baseado dos 7 níveis da identidade. Então, ó, deixa eu dizer uma coisa aí para Kelly. Kelly, vou pegar o seu exemplo, tá bom? A menininha de 4 anos, a filha de 4 anos e o filho de 14 anos. Então, assim, ó, do 0 aos 7 anos, e aqui eu vou falar sobre a autoridade. Do 0 aos 7 anos, o pai e a mãe têm uma autoridade sobre os seus filhos de 90%. E a criança e o filho, do 0 ao 7. E a criança tem 10% de autonomia na sua decisão, no seu governo. Então, você diz as coisas para ela, enquanto ela tem 0 a 7 anos, ó. Então, aí, ó, Paes.
Então, nesse momento, País, você tem 90% de autoridade sobre a autoimagem do seu filho ou da sua filha. 90% da sua autoridade, 90% do que você diz, 90% das instruções, 90% sobre a gestão da vida dela, o que ela vai fazer, aonde ela vai estudar, que curso ela vai fazer, como que vai ser a mente dela, como está sendo preparada a mente, como são as experiências que ela está vivendo, você, mais o pastor ou padre da sua igreja, mais o professor da sala de aula. Então, muito cuidado quando ele vai para um lugar aonde que ele está indo, quem é o professor. Por quê? Porque 90% da autoimagem é criada, os drives, para uma criança de 0 a 7 anos, 90% é a gestão da pessoa que tem autoridade sobre ela. E ela tem 10%, ela decide 10%. Quando vai dos 8 aos 15 anos, daí, Kelly, para o Bernardo, você já diminui, você passa a ter 40% da gestão e da autoridade sobre as decisões da vida do seu filho. Dos 8 aos 15, você tem 40% e o seu filho tem 60%, ou a sua filha tem 60%. Ela já começa a chamada adolescência, a rebeldia da adolescência. Por que a rebeldia da adolescência? Porque ele já passa a não seguir mais totalmente a sua autoridade. Ele passa a não seguir mais as suas ordens, as suas instruções. Ele passa a ter 60% de domínio do entendimento, do conhecimento dele com as experiências que ele já viveu. E com aquilo que ele está aprendendo, com aquilo que ele está lendo, com as autoridades que ele está aprendendo. Então ele aprendeu com o líder dos jovens lá na igreja, ele aprendeu alguns conceitos. Então ele já se posiciona. Ele aprendeu com o pai, outros conceitos. Ele aprendeu com a mãe, outros conceitos. Aprendeu com os amigos, outros conceitos. Aprendeu com o influencer no YouTube, outros conceitos. Ele aprendeu com o gamer dele, outros conceitos. Ele já tem 60%. Então a Kelly pode comprovar aí se o Bernardo já tem 60% de autonomia das coisas. Que às vezes você diz para ele, ele não faz. Você diz para ele fazer determinada coisa, ele não faz. Ele faz do jeito dele. Por quê? Porque agora ele tem 60%. Quando eu tenho 15 a 21 anos, meu filho se tiver 15 a 21 anos, eu passo a ter só 10% de autoridade e gestão sobre a vida dele. Ele já começa a ter 90% de decisões dele. Olha só, dos 15 aos 21. Então, dos 15 ao 21, você vai dizer assim, ó, filho, vota em fulano. Ele vai dizer assim, não, pai, não vou votar nesse cara aí, não vou votar nessa mulher, eu vou votar no outro. Não, você tem que votar nesse cara aí. Tem... 10% só eles vão ouvir. Filho, faz isso. Ah, não, hoje eu não estou afim de ir. Filho, come esse negócio. Não estou com vontade de comer isso, vou comer outra coisa. Não vou comer agora. Filho, faz aquilo. Filho, bota aquela camisa. Não quero aquela camisa, vou botar essa. 10% só. 10%. Aí, quando o seu filho tem 22 anos, já era. Então, nesse momento, a Sara foi passear. Eu já não tenho mais autonomia, não tenho mais gestão sobre... Eu já não tenho mais gestão sobre o que eu digo para ela. Se eu chegar e disser assim, ó, filha, não faz isso. Ah, pai. Ela, 22. Esses dias o meu filho do meio veio aqui e ele começou a falar para mim, falar para nós aqui uma série de coisas. E eu fiquei só ouvindo. Teve um momento que eu peguei e falei para ele algumas coisas. Ele assim, pai, eu não vim pedir autorização para você. Eu já vou fazer isso. Não vim pedir autorização, só estou te contando. Aí ele fica emburradinho. Aí ele fica meio emburradinho porque, como assim? Eu sou seu pai. Eu sou o cara mais velho. Eu sou o seu conselheiro. Pai, eu já tenho quase 30 anos. Mas veja, eu já vivi experiência. Pai, agora é eu. Tá voando. Um dia meu filho não tinha. Ele não tinha ainda 21 anos. Aí ele chegou e disse para mim assim, pai, eu vou ir fazer uma trilha lá num monte, não sei que monte lá. Daí eu cheguei e disse assim, tava o tempo chuvoso, o tempo emburrado de inverno. Eu disse, não. Quem vai ir com você?
Ah, vai fulano, vai ciclano. Tá, e vai indo alguém, vai um cara de primeiro socorro junto? Pra que primeiro socorro? Sim, vocês vão subir uma trilha. Tá, o tempo tá fechado. É serra. O tempo de inverno. Você vai subir uma trilha sem alguém que é experiente, ou primeiro com experiência em pronto atendimento, primeiros socorros. Você não sabe. Se acontecer alguma coisa com você, você não tem experiência de primeiro socorro. Não, você não vai. Aí ele ficou emburrado e foi pro quarto. Passou 2 minutos, ele voltou. Abriu a porta. E eu não olhei para ele. Ele chegou assim, pai, você não é o cara que vive falando de águia? Você não vive falando que é para mim ser uma águia, que é para mim voar, que é para mim ser forte, que é para mim ser corajoso, que é para mim isso, que é pra... E ele ficou falando. Você diz isso para mim, aí quando eu quero ir para um lugar, você fica me podando, você não deixa eu voar. Eu olhei para ele assim, eu digo realmente que é para você ser águia. Eu digo realmente que é para você voar. Eu digo realmente que é para você ser forte. Mas agora você está sendo uma galinha. E ele olhou para mim, deu risada, entendeu, fechou e foi. Não foi. Não foi. Por quê? Ele tinha 21 anos, eu tinha 10% ainda. Eu disse, cara, eu digo que é para você ser uma águia, mas você está sendo uma galinha. Você está raciocinando, pensando igual uma galinha, que tem asa e não voa, que não sabe voar, porque ficou pesada, comendo com cabeça baixa no solo. Não vai voar, é a galinha. Daí eu falei, e ele riu, ele entendeu. Então, às vezes, como ele está em fase de aprendizagem, você vai ter que dizer não. Mas quando você tem ainda domínio sobre isso. Então, agora deixa eu dizer uma coisa. Então, baseado nesses números aqui, o segundo nível da identidade é a autoimagem. Então, qual a autoimagem que você tem hoje? O que você aprendeu nessas idades aqui com o seu professor, com o seu pastor, com o seu pai, com a sua mãe? Os drives todos que você colocou, os medos. Quando o seu pai disse para você que você é um burro, uma burra que não aprende. Quando seu pai disse que você é uma cabeça de abóbora que não aprende nada. Quando seu pai diz que você é um inútil. Quando seu pai e sua mãe diz que você não presta, que você vai casar com um vagabundo, que você vai casar com uma vagabunda, que você não sei o que, que não sei o que, não sei o que. E dá tudo errado, parece que tudo aquilo, palavras malditas naquele tempo, criou em mim um sentimento de que parece que tudo isso... A autoimagem, o que as outras pessoas disseram e dizem que você é. Plim, isso é autoimagem. O que as pessoas dizem que você é. Por isso que as pessoas têm medo. Então, a pessoa tem medo não tem medo de falar em público. Ela tem medo de falhar em público. Ela tem vergonha, timidez, porque ela tem um sentimento. Porque ela tem, os seus pensamentos geram sentimento de não merecimento. De que ela não pode errar. Ela tem uma reputação que ela ficou a vida inteira cuidando dessa reputação. Então, como ela ficou a vida inteira cuidando dessa reputação, ela ficou a vida inteira cuidando da imagem dela, ela ficou a vida inteira, então ela tem medo da crítica, ela tem medo do que os outros vão dizer, ela tem medo de enfrentar adversidades, ela tem medo de enfrentar, então ela não sobe no palco. Porque ela tem uma autoimagem do que os outros disseram sobre ela. E quando eu tenho uma autoimagem do que os outros disseram sobre quem eu sou, eu fico com medo de dizer não. Aí eu fui lá e fiz a faculdade que o meu pai e que a minha mãe queriam que eu fizesse. Aí eu fui lá e fiz a graduação que o pai e a mãe... Hoje eu tenho a profissão que o meu pai quis que eu fizesse. Um monte de engenheiro, de médico, profissão de tudo que é tipo. Frustrada, pessoas frustradas. O cara queria ser baterista e o pai dele mandou ele ser médico. O cara queria ser guitarrista, o pai dele mandou ele fazer engenharia. O cara queria ser piloto de avião, o pai dele mandou ele fazer qualquer coisa aí diferente disso. E aí o cara é um cara frustrado. Aí o cara queria abrir um negócio, o cara queria ser um empreendedor, o pai dele mandou ele fazer concurso público.
Aí tá lá ele travado numa mesinha, num computador, 8 horas por dia esperando a aposentadoria, que pode ser que nunca chega. Uma vida frustrada, autoimagem, uma vida que ele leva, que o pai dele quis, que a mãe dele quis, e não é uma vida que ele quis. Tá cheio de gente frustrada, tá cheio de gente por aí travada, tá cheio de gente por aí que tem uma autoimagem deturpada, porque acabou fazendo aquilo que o seu pai, que a sua mãe pediram, e ele não quis magoar. Ele não quis desonrar o pai e a mãe e está pagando um preço alto, está pagando o preço da sua vida. Ei, passou dos 21 anos. E outra coisa, 22 anos já está na hora de vazar de casa. Mas daí tem o cara com 40 morando com a mãe, solteiro, com um cachorrinho ou um gatinho, morando, não tem nada, não é problema nisso, mas tem uma coisa errada com a identidade. Tá lá morando com o pai e com a mãe frustrado, cuidando da mãe e do pai, porque a mãe criou, o pai criou uma carga tão grande de autoimagem, de autoridade, e aí eu ensino no treinamento os dramas de controle, os 4 dramas de controle. E aí você vai identificar que os dramas de controle são aquilo que eu sugo energia das pessoas. Você precisa de energia. Nós somos energia. Dentro da identidade a gente vê isso. Nós somos energia. Deus colocou o espírito dele, o sopro dele dentro de mim e de você. O sopro dele é energia. Ele não colocou um pensamento, ele colocou uma energia. Então, quando ele colocou a energia dentro de mim, dentro de você, ele colocou isso que faz essa diferença, que faz eu reagir, que faz eu agir. E aí, quando eu tenho esse entendimento, começo a clarificar que eu posso estar no caminho errado, que eu posso estar fazendo algo errado, errado no sentido de que eu não estou buscando cumprir aquilo que é o meu propósito, que é a minha identidade. Mas eu não alcanço o meu propósito antes de alcançar a minha identidade. E o segundo nível é a autoimagem. Ok, agora clarificou, então eu sei meu projeto e eu sei a minha autoimagem. Qual que é o terceiro nível? O autoconhecimento. Quem você acredita que você é. O que você tem de conhecimento sobre você mesmo é você entrar dentro de você. Lesh-lerá, entra dentro de si. E uma coisa muito interessante, todas as pessoas que prosperaram na Terra, nas Escrituras para frente, saíram da sua parentela, saíram da sua terra. Eu saí. Eu vim em 1998, eu saí do Rio Grande do Sul e vim para cá. E quando eu vim para cá, minha vida, gestor, há mais de 25 anos ocupando os maiores cargos, executivo, viagens internacional, prêmios, todas as possibilidades que eu nunca imaginei. Meus filhos prosperaram. Meu filho, todos eles prosperaram. Estão em outros lugares. A minha filha trabalha no Tribunal de Justiça, meu filho é executivo na Renault, o outro é programador de computadores, especialista em várias linguagens de programação, porque nós viemos para cá. Eu saí da terra da minha parentela. Porque aqueles que vivem perto da sua parentela não dá certo. Então, ei, se você está perto da sua parentela, pega a sua mala e vaza. Vaza. Tem que vazar, porque o autoconhecimento você tem que sair de perto. Você tem que buscar nova energia, novos ares, novos lugares, novas terras, novas experiências, para despertar isso que está dentro de você. É o terceiro nível. Para não ficar tão longo, o quarto nível é o QI. É o consciente, é o lado racional. É isso que eu estou mostrando para você com números, com dados, com informações. É a persuasão, é o QI, é como que você toma decisão. É a tomada de decisão, é aprender a tomar decisão, é saber dizer sim, é saber dizer não, é tomar frente das coisas, é se levantar e ir lá. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você sobre tomada de decisão. O seu cérebro, ele tem uma estrutura
lógica de definição de decisão. E você não toma decisão. Ó, eu saí de Santa Catarina e vim para o Paraná. É isso aí. A Kelly, saí de Santa Catarina, vim para o Paraná. Saí do Paraná, fui para a Alemanha. Saí da Alemanha, fui para os Estados Unidos. Saí do Brasil, fui para os Estados Unidos. Puh! Se você fizer isso, a sua vida flui. É isso, é autoconhecimento. Mas agora o quarto nível é o QI. A tomada de decisão. Você não toma decisão com pensamentos. Pega esse código aí de varinha branca. Você não toma decisão. Você diz assim, eu acho que eu preciso fazer dieta. Pensamento. Eu acho que eu preciso isso, eu preciso aquilo e não faz nada. Não sai do lugar. Eu preciso fazer o treinamento Giovanni. Mas será que eu faço? Será que eu entro nesse treinamento? Será que eu vou entrar? Eu não sei. Eu acho que não tenho dinheiro. Eu acho que não é a hora. Eu acho que eu... E não entra. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O seu cérebro, ele não toma decisão com o pensamento. Como assim, Giovanni? Pega esse código. O seu cérebro não toma decisão com o pensamento. Ele toma com o corpo. Quer ver uma coisa? Você está deitado, ensinei isso na aula esses dias. Você está deitado, e daí você acorda às 4h50 da manhã, e daí você sabe que você tem que levantar, porque você tem 2 horas para trabalhar, enquanto os preguiçosos e os caras do mal e os caras da energia negativa estão dormindo. Os fofoqueiros, críticos estão tudo dormindo às 4h30. Então, se você acorda 4h30 e você trabalhar até às 6h30, ainda às 6h30 a grande maioria deles estão dormindo. Mas daí você pega energia limpa, a energia da Terra limpa, pelo menos aqui no Brasil. Aí você acorda 4h30, 2h30 na energia limpa, somente. Sabedoria. Aí você acorda. E agora você vai tomar uma decisão. Só que daí o seu cérebro diz assim, fica mais um pouquinho. Aí vem um pensamento. Não, imagina, tá frio, tá chovendo. Aí o pensamento começa a dizer pro cérebro, vira pro cantinho mais um pouco. Fica mais um pouquinho. Aí você sabe, sabendo disso, que o seu cérebro é preguiçoso, que os pensamentos são gerados para gerar economia de energia e ele quer gastar menos energia, você sabendo disso, o seu corpo precisa agir. E a Nina, que é fisiculturista, sabe disso. O seu corpo precisa agir. Então, o que você faz? Você usa a técnica 1, 2, 3. Pega esse código varinha branca. Plim! 1, 2, 3 é assim, ó. Você pega, acorda 4h30 e você diz 1, 2, 3 e o seu corpo levanta. Quando o seu corpo levanta, o seu cérebro, Aí você senta, o cérebro não entendeu ainda. Aí os pensamentos, o que você está fazendo? Aí você levanta, você levantou. Quando você levantou, agora o cérebro começa a trabalhar. Ele começa, qual o próximo passo? O próximo passo é tomar banho. Aí ele diz assim, nem pensar em tomar banho frio. Nem pensar em tomar banho com água natural. A água natural hoje é 6 graus aqui em Curitiba. Nem pensar. O cérebro começa a gerar pensamento. Aí você diz assim, cala a boca, cérebro. Eu sei o que eu estou fazendo. Não, você não sabe. Vai dar gripe, vai pegar um resfriado, vai ficar doente. Teu sistema imunológico, ele vai começar a gerar um monte de pensamento. Vai ficar doente, vai ficar resfriado. E ele começa. Aí você chega e diz assim, cala a boca, você vai lá, liga o chuveiro, bota 4 graus e ele faz assim, ó. Ele faz assim, ele começa a reagir, o corpo começa a reagir. Aí quando o corpo começa a reagir, já era, você já entrou. Aí o cérebro, sabendo que você já entrou na água gelada, ele começa a controlar, o coração começa a controlar a energia. Daqui um pouquinho você está tomando banho. Eu tomei banho o ano passado inteiro. Teve um dia que eu tomei banho com menos 5 graus. E o meu cérebro, nem um dia eu fiquei doente, não passei por Covid, passei por toda a pandemia, não tive um resfriado, nada, tomando banho de menos 5 graus.
Mas o pensamento dizia para mim que não era para fazer aquilo, porque eu ia pegar resfriado, que eu ia ficar doente, meu sistema imunológico limpinho. Estou aqui com 56 anos, nenhum tipo de medicamento, nenhum tipo de doença. Por quê? Porque eu não deixo o meu cérebro ficar tomando conta dessas decisões. Eu vou lá e ajo. Atitude. Esse é o 5º nível. QI. Aprender a tomar decisões. Não deixar o cérebro gerar... eu sei que o cérebro está fazendo isso. Ah, é? Aí o meu cérebro está dizendo que não é para mim caminhar. Eu vou lá e vou caminhar. E aí eu começo a caminhar, boto o tênis, boto o calção, subo na esteira e começo a caminhar. Aí o cérebro começa a trabalhar. Mas os pensamentos dizem que não é para mim botar o tênis, que não é para botar, não é para ir caminhar. Quantos de vocês estão aí postergando que já deviam estar caminhando, que já deviam estar fazendo atividade física e os pensamentos não deixam você fazer? Por quê? Porque o seu corpo é preguiçoso. O seu corpo não vai na frente. O seu corpo não toma decisão. E o seu cérebro que toma decisão. Então, você precisa ter autoconhecimento. Quando você tem esse autoconhecimento, você domina sobre o QI. E aí o quarto nível é o QI. E o 5º nível, QE, é o quociente emocional. É a minha alma. É a minha alma que governa. Agora eu cheguei na alma. Então o 5º nível é a alma. E a alma é coração. Cérebro, pensamento é cérebro. Emoção é cérebro. Sentimento é corpo. Sentimento é coração. Agora nós chegamos na alma. E alma é governo. A identidade aqui de Gênesis 1:26, que vocês vão decorar, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí, deixa eu dizer uma coisa, então, assim, não existe pessoa feia e pessoa bonita. Os seus drives é que acham que aquela pessoa não é de acordo com a sua crença, com a autoimagem que você criou. Ontem eu mostrei um livro aqui do Augusto Cury, A Síndrome da Beleza. Está cheio de pessoas que ficam buscando uma beleza baseado na autoimagem do que as pessoas dizem que é beleza. Então, não existe pessoa feia e bonita, porque está escrito aqui, e disse Deus, faça o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, quando você está dizendo para Deus que você acha alguém feio, você está dizendo que ele errou no projeto. E olha que interessante, você sabia que Deus ele criou eu e você no 6º dia? Ele diz assim, está aqui, e criou Deus, aí no outro versículo diz assim, criou Deus o homem. A sua imagem Deus o criou. No 6º dia o criou. Por que Deus criou eu e você no 6º dia? E ele não criou eu e você no 1º dia? Sabe por que Deus criou eu e você no 6º dia e por que ele não criou nós no 1º dia? Ele não criou eu e você no 1º dia porque ele não queria a sua opinião nem a minha. Porque se ele tivesse criado eu e você no 1º dia, a gente ia perguntar assim, para que tanta água? Para que tanta água na Terra? Para que tanta montanha? Para dificultar a vida da gente? Deus não quer a sua opinião nem a minha. Ele criou a gente no 6º dia para a gente não dar opinião nenhuma. Só usufruir. Por isso que nós vamos chegar lá no 7º, e daí você vai entender. Que é governo, é alma. E aí uma coisa muito interessante. Alma é propósito. E Giovanni, o que é propósito? No treinamento nós vamos construir o propósito. Depois da identidade nós vamos construir o propósito. Propósito é um V. Propósito é um V. O propósito não é a sua paixão. Embora lá no Ikigai, nós vamos ver o Ikigai também, diz lá que é a sua paixão. Mas nós vamos ver que propósito é um V. O propósito vem de Deus, toca em você e volta para Deus. Então não é a sua paixão. O seu propósito não é o que você gosta.
o seu grande bloqueio, clarifica também aí depois em você, que você vai ver que o seu grande bloqueio, a sua grande tragédia, quem sabe, seu grande trauma, é luz para o seu propósito. Então, propósito é um ver. Vem de Deus, toca em você e volta para Ele. Vem de Deus, toca em você, você faz e devolve. E Deus não é administrador. Deus, ele é investidor. Se você está fazendo na terra o seu propósito, ele investe em você e fica com a parte dele. Ele é o investidor e a parte dele são pessoas. Então, o seu propósito está relacionado a pessoas. E se você ficar com a sua boca fechada, você não alcança o seu propósito, não alcança resultado e Deus não investe em você. Chegamos no sexto, que é o espiritual, o QS, consciente espiritual. É o seu relacionamento com Ele, com o Criador. Quando você se relacionar com Ele, sua identidade, você reconhece o projeto que você é, você ressignifica a sua autoimagem, você começa a assumir sua posição de conhecimento, de autoconhecimento, saber quem você é, você entra dentro de você e você começa a sentir o que tem aqui dentro. Você começa a aprender a tomar decisão, você começa a governar sua alma, você começa então a se relacionar com Ele e o propósito clarifica. E o sétimo é o transbordo, é a abundância. Por isso que Ele criou eu e você no sexto dia. Porque Ele disse assim, no sétimo, eu e você vamos transbordar, nós vamos usufruir da terra. Ele nos criou para ser governante nessa terra, usufruir essa terra. E outra coisa, Ele criou tudo. Nada que o homem cria hoje foi criado pelo homem. O homem fica no ego. A massa do foguete, o carbono, o ferro, o aço, já estava na terra. O homem só montou. Nós somos co-criadores, porque Deus já criou tudo. Tudo foi criado. Tudo. A minha varinha foi criada antes de eu dar forma para ela. Mas a energia que eu absorvo a partir dela está dentro de mim. Então a resposta está dentro de mim. E quando eu aprendo isso, agora, você percebe que eu consigo começar a ensinar ferramentas? Agora você tem identidade. Agora você começa a entender poder pessoal. Você começa a entender a autoridade. Você começa a entender governo. Você começa a saber o que é empoderamento. Você começa a se posicionar. Agora eu ensino você as ferramentas. Aí quando você aprende a ferramenta da voz, quando eu aprendo o movimento do poder das mãos e da linha do poder, quando eu aprendo as distâncias sociais, quando eu aprendo a usar o recurso da palavra, da inteligência, das imagens, da inteligência auditiva, visual, sinestésica, digital, agora eu consigo entender. E aí eu me posiciono de um jeito diferente, eu me controlo. Eu controlo quando eu subo lá no palco, eu não subo só para falar, eu subo para transmitir, para inspirar. Eu vou inspirar as pessoas, eu vou transformar vidas. E aí muda tudo. Agora eu tenho um propósito. Agora eu sei o que eu estou fazendo. A minha autoimagem estava deturpada, agora está corrigida. Eu sei quem eu sou, agora eu tenho autoconhecimento. E aí tudo muda, e aí tudo clarifica. Então, as inscrições estão abertas até o dia 13. Espero você. Hoje foi só uma palhinha. Essa é só uma aula. Aula sobre identidade, que está lá dentro do treinamento também. E logo depois do treinamento, da aula da identidade, nós temos mais 2 ou 3 aulas e nós vamos aprender como que eu defino agora o meu propósito. E aí nós temos aí umas 3, 4 aulas só sobre o propósito. E aí a pessoa vai entender como que ela define o seu propósito. Ei, isso é só as primeiras aulas.
O nosso treinamento são 12 meses. Nós temos 3 aulas por semana que você pode assistir online e ainda tem as aulas ao vivo. É mais que oratório. É transformação. E isso que eu falei é só a varinha branca. Porque vai ter um dia que você vai ser varinha preta. E aí tudo pode acontecer. Daí você vai saber sobre egrégoras, você vai saber sobre o dom. E aí quando você está na frente das pessoas, plim. Valeu? Aula de sábado. Aula de varinha branca, aula de aprendiz. Aqui na bio do Instagram, entra lá na bio do Instagram e acessa lá, tem uma aula que eu explico exatamente o que é o treinamento, quais são as fases. São 3 módulos, 3 grandes módulos, com 9 faces, com inúmeras ferramentas que nós vamos aprender a aplicar essas ferramentas. Mas primeiro nós vamos fazer a trilha. Antes de aprender, nós vamos aprender chamado, identidade, posicionamento. E aqui, nessa parte chamada identidade e posicionamento, tem poder pessoal, propósito e governo. Nós vamos fazer 8 testes. Nós vamos fazer o nosso mapa de vida. Nós vamos fazer o teste dos temperamentos. Nós vamos saber qual é o nível de humor, quais são os grupos de controle que eu tenho, que eu sugo a energia das pessoas. Eu vou aprender a fazer o teste DISC, que é o perfil comportamental dominante que eu tenho. Vou aprender qual é o meu elemento principal da natureza e o que isso muda. E vou aprender também a minha linguagem do amor, como que eu recebo o amor e como que eu envio o amor. E esses são dados importantes, porque quem se inscrever ainda até hoje, vai receber 3 horas de mentoria individual comigo, para nós avaliar esse mapa da sua vida. E aí, com essa avaliação do seu mapa, eu consigo identificar melhor e consigo orientar você. E você vai fazer daí uma caminhada com um acompanhamento. E ainda nós temos um grupo no Telegram que tem respostas às dúvidas toda semana, que daí você me pergunta e eu respondo em áudio. E tem um grupo de interação com os alunos no Telegram. E é muito legal já. Ontem eu ensinei sobre Butch. Eu fiz 2 aulas sobre Butch, que nós vivemos uma experiência, o que é transcender, indo com a nossa mente para outras dimensões. E eu já vi antes depoimentos de alguns alunos sobre o Butch. Foi muito interessante já nas primeiras aulas. Então, espero você com boas-vindas às primeiras aulas, os primeiros testes. E é tempo de transformação. Plim, plim, plim. Namastê. O Deus que habita em mim, que me criou, que me deixou aqui na Terra para dominar a Terra. Saúde o Deus aí, que tocou em você, que criou você, que você é uma semente, você é um sêmen, uma semente, que também tem energia dele, que também foi criado à imagem e semelhança dele. Então você é belo aos olhos do Senhor, você é belo aos olhos do Senhor, e você veio para dominar sobre toda a Terra. Sua identidade. Pega aí, Gênesis 1:26. E Salmo 115, 16. É a tarefa para hoje e amanhã. Hoje e amanhã você tem que ver isso. Gênesis 1:26 e Salmo 115, 16. Até sonhar com isso. E aí começa a clarificar o seu propósito. Plim, plim, plim.